Mais uma vez, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os visitantes também que estão conosco nessa noite de domingo. Pela segunda vez nós temos o privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor, aprendendo com o nosso Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de João. Já usamos o Evangelho de João na sexta-feira. Naquele momento nós usamos o texto de João 4. Agora João capítulo 12. Passagem bem conhecida. Vamos ler dos versos 1 até o verso 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amados irmãos e irmãs, desde sexta-feira, então, nós estamos tratando do tema da piedade, né? Na sexta-feira, nós nos esforçamos para explicar o significado de piedade, baseada na verdade de que nós somos chamados à obediência ao Senhor e devemos fazer isso de coração, né? Então não devemos nos limitar a uma obediência externa, mas que as nossas ações externas possam revelar um coração que ama o Senhor, que teme ao Senhor. Vimos isso na sexta-feira, com a pregação que falou sobre a adoração em espírito e em verdade. No sábado, então, na segunda noite, nós tomamos o exemplo de Cristo como um exemplo de perfeita piedade e explicamos que não era um exemplo simplesmente para ser seguido e imitado, mas era um exemplo para ser crido. Cristo Jesus, como a perfeita piedade, é um exemplo para ser crido e então desfrutado de seus benefícios em nosso favor. Hoje pela manhã, então, no estudo, nós falamos aqui sobre a nossa responsabilidade de levarmos Cristo para a nossa casa como esse modelo de piedade que nós devemos seguir e então construir em nossa casa um ambiente cristão piedoso a partir do testemunho poderoso de transformação dos pais na sua casa, mas também de um ambiente controlado, de modo que a pregação de Cristo, a obra redentiva de Cristo que nós ouvimos aqui na pregação dominical particularmente, possa ser processada a cada dia da nossa semana, em todos os momentos do nosso dia, em nossa casa e também em nossa vida fora. E então, eu já havia adiantado, nós vamos concluir com uma pregação que vai nos levar de volta para Cristo. Então, levamos Cristo para a nossa casa e agora, como crentes piedosos, nós voltamos para a presença de Cristo para servi-lo com o melhor que nós recebemos dele. Então, isso é o que nós veremos na pregação dessa noite. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, só para dar contexto, antes de nós entrarmos no capítulo 12, propriamente dito, Jesus está fazendo sua última viagem a Jerusalém, aquela viagem que vai culminar
na sua crucificação e morte. Então Jesus havia viajado para a Judéia, sabendo que ele ia provar a morte naquela viagem. Ele não voltaria mais para Galiléia, que era a sua terra natal. Por causa disso, ele já vinha anunciando a sua morte, já desde a viagem que ele estava fazendo, e até mesmo numa viagem anterior que ele havia feito, ele já começara a anunciar a sua morte, por exemplo, colocando inclusive na boca do sumo sacerdote Caifás, em João capítulo 11, que um homem haveria de ser entregue na festa para morrer pelo povo. E o texto da pregação também fala sobre a morte de Jesus, apontada no ato piedoso da nossa irmã Maria, e até mesmo depois desse capítulo 11, no capítulo 2, Jesus volta a falar sobre a sua morte. Então, o que a gente vê nessa porção da Escritura é que quanto mais está se aproximando a cruz, mais claramente Jesus está anunciando a sua morte como a obra necessária para a salvação do seu povo. E ele então já está falando isso de maneira bem clara e não mais reservadamente como ele havia feito no começo. Então, mais ou menos 4 meses antes da Páscoa, Jesus já estava em Jerusalém e ele participou de uma outra festa chamada a Festa da Dedicação. Você pode ver isso no capítulo 10 de João. Essa festa da dedicação é uma festa que surgiu no meio do povo judeu desde o período interbíblico, no período do cativeiro e o retorno do cativeiro. Então, depois do retorno do cativeiro babilônio, no período interbíblico, os judeus desenvolvem essa festa da dedicação. Foi, inclusive, durante essa festa da dedicação, que Jesus realizou o grande milagre da ressurreição de Lázaro, capítulo 11. E particularmente esse acontecimento da ressurreição de Lázaro provocou uma revolta muito grande na liderança judaica que queria então matar Jesus. O versículo 53 do capítulo 11 fala isso. E por essa razão Jesus então se retirou de Jerusalém e foi para o outro lado do Jordão, ainda na região vizinha, e permaneceu então lá até a festa da Páscoa, que é o texto então que nós agora entramos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus deixa a região do outro lado do Jordão e vem para a região da Judéia, para a cidade de Betânia. Então, aqui acontece um evento maravilhoso, que tem muito a ver com o tema do aniversário dessa igreja durante esses dias, que é o tema da piedade, porque embora o texto não está falando sobre Maria, o texto está falando sobre Jesus e o valor sacrificial da morte de Jesus. É até interessante porque o título em negrito, que a maioria das Bíblias, talvez você pode notar, acima do capítulo 12, tem lá, Jesus ungido por Maria em Betânia. O título não diz, Maria unge Jesus, mas o foco está sobre Jesus. Por isso aqui, então, o título já coloca na voz passiva, para mostrar que a ênfase está sobre Jesus sendo ungido por Maria. Apesar disso, nós vamos destacar um pouco a atitude piedosa de Maria, que pela graça de Deus é usado então para apontar a obra salvadora de Jesus por meio da sua morte. Então o tema dessa pregação pode ser resumido da seguinte maneira: os piedosos oferecem a Cristo aquilo que eles têm de melhor. Os que amam a Cristo, os piedosos que amam a Cristo, oferecem a Ele o que eles têm de melhor. Jesus então estava em Betânia, cidade de Lázaro, de Maria, de Marta. Versículo 1 já indica isso. Mas o texto mostra também que existia outra família nessa mesma cidade de Betânia, que também tinha uma ligação muito próxima com Jesus. Era a família de um certo Simão, chamado
leproso. É possível que esse Simão aqui seja um dos muitos homens que, estando doente, foram curados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque não é compreensível que esse homem ainda fosse leproso a essa altura, porque existiam regras bem estabelecidas em Israel de que os leprosos deveriam ser recolhidos e serem retirados do convívio das demais pessoas para uma região à parte. Se ele ainda fosse leproso, provavelmente era lá que ele estaria, mas o fato de que ele está em casa e recebe Jesus e os demais, mostra que o nome leproso era só uma referência ao que ele era antes de ter sido curado pelo Senhor Jesus. E agora, esse homem, outrora leproso, recebe o Senhor Jesus e alguns dos seus discípulos e talvez até mesmo outros familiares. Essas famílias, então, a de Lázaro e a de Simão, e que ambos estimavam o Senhor e tinham razão para isso, a família de Lázaro lembrava do milagre que o Senhor havia realizado nessa família, ressuscitando a Lázaro dos mortos, e também a família de Simão, que possivelmente o Senhor havia curado. Então, essas duas famílias decidem oferecer uma refeição, uma ceia para receber o seu querido amigo Jesus. E durante essa ceia, durante essa refeição, o texto diz, enquanto Marta estava mais uma vez ocupada em servir os convidados, Jesus, Simão e Lázaro estavam reclinados à mesa. Esse texto, irmãos, o modo como esse texto está narrando esses detalhes aqui, está preparando a narrativa para um momento crucial. Não é sem razão esses detalhes simples, que parecem simples quando nós estamos lendo, simplesmente eles estavam lá na mesa, mas a forma como eles estão narrando os pontos aqui, realmente está preparando a história para um momento mais surpreendente. Preste atenção, os amigos estavam reunidos, a refeição estava sendo servida, boas conversas estavam acontecendo na mesa, então todos estavam muito envolvidos, cada um em alguma coisa. E de repente, todas as pessoas que estavam ali são surpreendidas com a chegada de Maria, que veio se aproximando de Jesus, carregando uma pequena jarrinha na mão, um pequeno frascozinho na mão. O texto dá detalhes sobre essa jarrinha que Maria vinha transportando. Ela era feita de um tipo de barro branco, o qual era usado para preparar os frascos, como hoje o vidro, nos perfumes. Naquela época eram os vasozinhos, mas ele era um frasco bem desse barro feito de maneira bem fininha, numa camada bem fina. Por cima, essa jarrinha estava lacrada com um tipo de cera, mas a coisa mais preciosa estava dentro daquela jarra. Alguns sugerem que ela não devia ter mais do que 500 ml. É um perfumezinho grande, hein? 100 ml é um perfume até grandinho. Enquanto todos olhavam para Maria, pensativos sobre aquela cena, o que vai acontecer agora? Então Maria se aproxima de Jesus e quebra o gargalo daquela garrafinha, que era de um material bem fácil de ser quebrado. Então ela quebra aquele gargalo e o aroma daquele perfume começa a se espalhar no ambiente, um cheiro agradável que podia ser sentido por todas as pessoas que estavam ali. Aquele perfume se espalhando. O texto deixa muito claro que não era um perfume qualquer, não era um cheiro qualquer. O cheiro era de uma essência muito cara, chamada nardo. E o texto faz questão de dizer que aquele perfume, aquele nardo, não era um nardo misturado de segunda categoria,
Mas era nardo puro, sem imitação, sem falsificação. Nada de genérico ou similar, mas puro nardo. 500 ml do perfume caríssimo. Um frasco, aquele frasco de perfume valia muito mais do que qualquer perfume da Natura e da Boticário hoje, você pode ter certeza disso. O que Maria vai fazer com esse perfume? Se você olhar, geralmente as Bíblias mostram que essa passagem ela também aparece em Mateus e em Marcos. E se você vai comparar as passagens, você vai ver que tem certos detalhes diferentes, e o modo como João está narrando aqui, realmente está conduzindo a narrativa de um modo especial, muito especial mesmo. Os registros de Mateus e Marcos destacam o fato de que Maria está derramando o nardo sobre a cabeça de Jesus, como preparação para a sua morte. Mas agora João registra que não aquele ato inicial que Mateus e Marcos está registrando, que é o de derramar sobre a cabeça, mas João deixa essa primeira parte de lado e narra a segunda parte da ação de Maria, que foi se abaixar até os pés de Jesus, para derramar o óleo sobre os seus pés, e depois de usar até o seu próprio cabelo para espalhar e para enxugar o excesso daquele óleo com o qual ela estava lavando os pés do Salvador. João, quando deixa de registrar aquilo que Mateus e Marcos estão registrando, que tinha um foco, o óleo derramado sobre a cabeça de Jesus, João está enfatizando a atitude humilde e amorosa de Maria. Isso já toca sensivelmente sobre o ponto que nós temos tratado aqui nesses dias da piedade cristã, porque nós vamos ver mais. Maria, ela está se aproximando de Jesus com aquela atitude piedosa que nós temos destacado aqui, tanto de obediência e reverência, como de amor e devoção e humildade. João registra então essa atitude humilde de Maria, porque João quer contrastar essa atitude piedosa de Maria com uma atitude nada piedosa de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. É isso que João está fazendo. Por isso ele está destacando não aquele primeiro momento do óleo sobre a cabeça, mas o segundo momento em que ela vai até os pés de Jesus numa atitude humilde e usa o seu óleo mais precioso, todo o seu recurso investido, e ela usando ali para lavar os pés do Salvador. Na atitude de Judas, a partir do versículo 4, você não vê nenhuma dessas duas coisas, nem a humildade de Maria e nem o amor de Maria por Jesus. Nenhuma dessas duas coisas você vê em Judas. Na verdade, o texto mostra que Judas nem pôde suportar aquela cena. Ele ficou indignado com o fato de que Maria estava desperdiçando, foi a interpretação de Judas, desperdiçando aquele perfume caríssimo com essa atitude de lavar os pés de Jesus. Observe que Judas então deve ter pelo cheiro compreendido que era realmente um perfume muito caro, porque ele logo reage dizendo que era um desperdício. Ele não entendia nada do valor que Cristo tem, mas todo o valor que ele conseguia enxergar era naquele bem, naquele pote de perfume. Ele até reconheceu que aquele perfume era tão valioso, se ele fosse vendido, seria possível arrecadar o equivalente a 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho dá um bocado de dinheiro, não dá? Acho que dá para comprar um bocado de perfume de Natura e de Boticário. Mas não se engane,
porque a atitude de Judas não deve ser confundido com as boas obras produzidas pelo Espírito Santo no coração do piedoso. O coração do piedoso, quando ele mostra amor e misericórdia pelos pobres, ele faz isso por amor a Cristo e como resultado da obra que o Espírito Santo está realizando no seu coração. Falamos sobre isso também hoje de manhã. Judas não. Judas pode até estar fazendo uma coisa boa, que é uma preocupação, ainda que falsa, com os pobres, porque João claramente mostra que a intenção de Judas era muito mais perversa do que aquela preocupação em ajudar os pobres. Então, a atitude de Judas de modo nenhum se confunde com as boas obras, embora talvez alguém que chegue naquele momento e vendo esse homem está muito preocupado com os pobres, que homem piedoso. Mas conhecendo toda a história e conhecendo o que realmente estava saindo do coração de Judas, não tinha nada de piedoso naquela preocupação de Judas com os pobres. E a prova disso é o que João diz no versículo 6. Isso ele disse não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Veja que João não poupa realmente palavra para desmascarar a falsa piedade de Judas. Ele era ladrão e, tendo a bolsa, era o homem encarregado de recolher as ofertas para o sustento do trabalho de Jesus com os seus discípulos. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Imagine Judas, né? Menino, se esse perfume for vendido, a gente vai arrecadar R$300. Menino, que oportunidade eu vou ter de lançar a mão na bolsa para ganhar ainda mais dinheiro. Essa era a falsa piedade de Judas. É usar uma atitude valiosa com falsas intenções, com intenções nada piedosas. Então percebam aqui o contraste entre a atitude perversa de Judas, mascarada de uma falsa piedade, o amor aos pobres, e a atitude sincera de Maria, de abrir mão da coisa mais valiosa que ela tinha, que era aquele nardo. É importante observar esse contraste, porque a mensagem sai daqui. Judas Iscariotes era um dos discípulos de Jesus, mas o texto aqui e em todas as passagens deixam claro, ele nunca experimentou verdadeira conversão, nunca. Judas nunca experimentou. Pelo contrário, ele era aquele do qual a Escritura Sagrada já havia falado no Salmo 41, versículo 9, já havia profetizado que Judas trairia o Salvador. E mais tarde João até relembra essa traição de Judas contra o Senhor Jesus no capítulo 13. Judas conhecia o valor do nardo, mas ele era incapaz de enxergar qualquer valor no Senhor Jesus Cristo. Ele sabia o que podia ser feito com a venda daquele nardo, embora a gente já viu que o seu pretexto no fundo era outro, completamente diferente, mas ele não tinha a menor ideia do valor daquele óleo derramado sobre Jesus e como aquele óleo apontava para a obra salvadora de Jesus Cristo por meio de sua morte. Judas não tinha a menor ideia do valor da morte de Jesus. Pelo contrário, ele era incapaz de olhar para Jesus e encontrar naquele homem o mínimo valor como Salvador. A história diz que ele, decepcionado, porque Jesus não foi aquele homem que ele esperava que fosse, até entregou Jesus a lideranças judaicas por 30 moedas de prata. Judas só seguia Jesus por motivos egoístas. E toda a piedade de Judas era uma piedade hipócrita, era para esconder o que de fato ele era, um pecador miserável que nunca havia experimentado a graça salvadora de Jesus Cristo.
Judas não via nenhum sentido naquela atitude de Maria em ungir Jesus. Mas a atitude de Maria em ungir o Senhor Jesus tem um significado muito especial. O próprio Senhor Jesus é quem dá o significado dessa atitude de Maria ao usar o nardo para ungir os seus pés. Ele disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Essa expressão é reveladora, porque Jesus, ao falar dessa maneira, Jesus está revelando não apenas aquela atitude externa de Maria, mas ele está revelando alguma coisa que estava no coração de Maria. Quando nós estudamos essa frase realmente aqui é bem importante, irmãos, essa frase que Jesus está mencionando. Deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Quando nós estamos estudando essa frase aqui, ela tem uma certa dificuldadezinha, mas o texto mostra que Maria, ela vinha guardando já há algum tempo essa garrafinha de nardo, ou pelo menos que, por ser um perfume tão caro, é possível que ela nem tenha conseguido comprar isso de uma única vez. É possível que ela tivesse comprando pouco a pouco e juntando, até que realmente encheu aquele potezinho e ela lacrou e guardou para o dia que seria usado. O texto realmente, apesar da nossa tradução em português dizer que deixa que ela guarde, isso é como se alguma coisa que está apontando lá para frente, mas é que ela vem guardando isso para esse momento de preparação para a minha morte, o embalsamamento. Então, isso realmente é o sentido, é que ela vem com esse pote guardando já desde lá de trás. Agora, isso também é muito importante. Por quê? Se Maria já tinha esse pote há algum tempo, e não fazia muito tempo que Jesus tinha ressuscitado a Lázaro, que o seu irmão Lázaro, o querido irmão Lázaro, tinha morrido. Se ela já vinha com esse nardo há algum tempo, desde lá de trás, por que ela não usou isso com seu irmão Lázaro? Era um momento bem apropriado. O seu irmão havia morrido. Ela podia ter usado esse nardo para preparar o corpo do seu irmão. Mas ela não faz isso. Ela havia guardado cuidadosamente esse pote de perfume para um momento muito especial. E Jesus revela, ela havia guardado isso para mim. Jesus realmente está revelando um segredo que possivelmente nem os seus familiares sabiam. E nós não saberíamos se Jesus não tivesse revelado. Tudo isso, amados irmãos e irmãs, sugere que Maria, ela já tinha uma compreensão sobre quem era Jesus e sobre a obra que Jesus tinha que realizar. Esse conhecimento realmente surpreende, porque Maria então compreendia muito mais do que muitos judeus da época de Jesus, inclusive muitos da liderança de Israel, que não compreenderam Jesus. Nem Judas, que esteve com Jesus o tempo todo durante seu ministério, compreendeu o que Maria compreendeu. Maria entendeu que Jesus era o Salvador, o Messias prometido a Israel, mas ela também entendeu que esse Messias Salvador salvaria o seu povo conforme o anjo havia anunciado a Maria quando colocou o nome de Jesus, porque ele seria o Salvador do seu povo, mas ela entendeu que essa salvação se daria por meio da sua morte. De fato, quando nós estamos lendo sobre essa Maria em outras passagens, nós encontramos uma mulher que não era de falar muito. Nem aqui encontramos ela falando.
mas era mulher de prestar atenção, de observar. Em outra ocasião, quando Jesus estava visitando a casa de Maria, enquanto Marta estava ocupada nos afazeres, lá em Lucas 10, versículo 39, diz que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o Salvador. O verso 42 do mesmo texto de Lucas 10 diz que Maria escolheu a boa parte. A boa parte era se dedicar ao Senhor, se aproximar ao Senhor. E essa parte boa que Maria havia escolhido não foi tirada dela. Maria havia escolhido Jesus. Sua fé estava centrada em Jesus. Sua confiança estava posta em Jesus. O seu amor por Jesus era tão grande que ela não pensou duas vezes em pegar toda a sua riqueza guardada naquele pote de perfume e derramar completamente nos pés do Salvador. Para Maria, nada era mais precioso do que usar todo o seu recurso para servir o seu Salvador Jesus. Maria não teria ocasião melhor para fazer isso. O texto não está falando claramente isso, mas parece que o Espírito Santo está iluminando Maria para ela fazer isso naquele momento, porque ela não teria outra oportunidade, porque 6 dias depois Jesus estaria morto na cruz. E ela não deixa passar a oportunidade mais preciosa para revelar, para manifestar o seu amor, a sua dependência, o seu desejo pelo seu Salvador. Deus havia dado a Maria a compreensão de que o Salvador dela tinha de morrer. Ela havia compreendido que a salvação dela e do seu povo passava pela morte de Jesus. Por isso ela serviu o Salvador não apenas com o seu bem mais precioso, o bálsamo, o puro nardo, mas também com o dom mais precioso do Espírito Santo nos corações dos crentes, o amor que se entrega completamente ao Salvador Jesus, sem reservas. Assim, Maria provou uma união com Cristo na sua morte, na certeza de que também provaria da união com Cristo quando ele ressuscitasse dentre os mortos. Amados irmãos e irmãs, a morte de Cristo está no centro da nossa redenção. A morte de Cristo é o centro da propiciação dos nossos pecados. Não há redenção dos nossos pecados sem a obra salvadora de Jesus Cristo, que passa por sua morte. Da mesma forma que para nós não é possível uma nova vida em Cristo Jesus, uma união com Deus, uma adoção por Deus como filhos, sem a ressurreição de Jesus Cristo. E na passagem que nós estudamos nessa noite, aprove a Deus apontar para a morte de Jesus Cristo com a atitude piedosa da nossa irmã Maria. Então eu quero concluir chamando um pouco mais a atenção, isso particularmente por causa do tema que nós estamos tratando aqui nessa noite, porque, como eu já disse, o foco dessa pregação não é Maria, o foco da pregação é Cristo e sua morte expiatória. Mas eu quero aproveitar esse momento para chamar a nossa atenção para a atitude piedosa dessa santa mulher de Deus, que compreendeu o papel central da morte do Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Maria mostrou fé, o que é uma obra do Espírito Santo. Maria, ela não olhou para Jesus como um grande número de pessoas da época de Jesus olhava, como um homem comum, de vez em quando um homem até extraordinário, para alguns até um profeta,
Para alguns da liderança, como Nicodemos, um mestre. Para muitos oportunistas, aquele que providencia o nosso pão. Mas para Maria, não. Para Maria, Jesus era o Salvador da sua alma. Jesus é aquele que expiaria os seus pecados. Jesus era o Messias prometido, o Cristo de Deus que viria ao mundo para redimir o seu povo dos seus pecados. Essa era a fé de Maria. Em segundo lugar, quando Maria descobriu que Cristo é o Salvador e o centro da sua redenção, o mundo acabou para Maria. O mundo não tinha tanta importância. Os seus bens se tornaram secundários. E mais, os seus bens só eram importantes se eles fossem dirigidos para aquele Salvador que ela havia descoberto. Aquele Salvador que o seu coração apaixonadamente queria servir. Maria deixou de buscar o seu próprio interesse para promover a glória do seu querido, amado Salvador. A atitude diferente da de Judas, que desprezou Jesus Cristo por causa de 300 denários. Terceiro lugar, Maria não pensou nas suas riquezas aqui nessa terra. O texto, ao enfatizar o valor desse perfume, deixa claro que, sendo eles de família humilde, a maneira como eles estavam, como ela particularmente estava reservando a sua riqueza, era nesse perfume caríssimo. Era a joia preciosa dela, guardada com carinho. Talvez investido muito tempo, muito trabalho, muita economia. Mas ela não estava pensando em usar isso para si mesma. O texto deixa muito claro na revelação do Senhor Jesus, no versículo 6, no versículo 7. Ela havia trabalhado, poupado, se esforçado diligentemente para usar toda a sua riqueza para o serviço do Senhor Jesus. Eu corri para colocar aqui, para não me esquecer, porque foi muito oportuno que hoje todos nós aqui testemunhamos o ato de profissão de fé e batismo de um servo de Deus que, depois de ter confirmado a sua fé diante dos oficiais da igreja, agora o fez publicamente diante de toda a Assembleia do Povo de Deus reunida. Marcos Júnior. Ele nos faz lembrar que todos nós que aqui estamos, uma vez também assumimos o mesmo compromisso que ele hoje aqui assumiu publicamente. E eu prestei bastante atenção na forma da profissão de fé que o pastor estava lendo durante a celebração. Nós, nas Igrejas Reformadas, também temos uma forma semelhante para conduzir a profissão de fé. Entre outras coisas que foram mencionadas, ele teve que confessar a sua fé no Deus Trino. Mas, entre outras coisas, Marcos Júnior teve que assumir o compromisso público, como membro vivo da igreja, de viver para Cristo e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Maria deu-nos o exemplo do cuidado com o corpo de Cristo, investindo o seu puro nardo no zelo apaixonado pelo seu Salvador. Marcos Júnior hoje, e possivelmente cada um de nós no dia da nossa profissão de fé e batismo, nós estávamos animados, empolgados e estávamos declarando abertamente: Jesus é o meu Salvador. Estávamos animados, cantando, celebrando e espalhando: eu amo o Senhor Jesus.
Não tínhamos vergonha de compartilhar Jesus com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade, porque Cristo ocupava o lugar principal na nossa vida. E apaixonadamente tudo que nós queríamos era compartilhar essa novidade para todas as pessoas. Assim como Maria não teve receio de expor-se na presença de homens para mostrar o seu amor por Jesus Cristo. Quando nós presenciamos na igreja um batismo, uma profissão de fé, todos nós somos lembrados do nosso próprio compromisso assumido diante do Senhor. Pode fazer muito tempo, talvez alguns aqui 30, 50 anos, mas assumiram um compromisso diante do Senhor. E entre esses compromissos estava o de confiar no Senhor como Deus Criador dos céus e da terra, confiar na obra de salvação que Jesus Cristo realizou em nosso favor, e de mostrar a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso amor em um serviço dedicado ao Senhor e à sua igreja. O cuidado que Maria mostrou com Jesus Cristo não foi um cuidado apenas com Jesus, mas foi um cuidado com toda a igreja. Porque Maria estava promovendo aquele que seria o Salvador de toda a igreja. Quando nós, como homens e mulheres de Deus, movidos por um amor verdadeiro e sincero ao Senhor, nós colocamos todos os nossos dons a serviço do Senhor e para promover o bom nome do Senhor, para promover a glória do Senhor aqui e lá fora, não apenas o bom nome do Senhor é lembrado e glorificado até mesmo diante dos descrentes lá fora, mas o nosso serviço na promoção da glória do nome do Senhor é um grande benefício ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não é sem razão que a palavra de Deus nos chama a uma atitude, a uma posição no meio do rebanho de Cristo. Vocês não foram chamados apenas para no domingo sentarem nesses bancos e passarem 2 horas participando de um momento festivo e ouvindo algumas palavras. Vocês são chamados a usar os dons que Cristo tem lhe dado para a promoção do nome do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero então concluir com a leitura de alguns versículos na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4. A partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Lembre-se de Jesus ascendendo ao céu, assentando-se à direita da majestade nas alturas e recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, isso é Atos 2,33, e derramando o Espírito Santo em Pentecostes sobre a igreja reunida. Ora, o que dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? A ressurreição e a ascensão de Cristo foi precedida por sua morte e sepultamento. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
Então, Deus concedeu dons especiais à sua igreja, ofícios especiais, alguns que funcionaram naquela própria época, outros que perduram até o dia de hoje, como pastores e mestres. E o versículo 12 agora diz: por que o nosso Cristo faz isso? Para que ele faz isso? Versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus deu oficiais à igreja, pastores, presbíteros, diáconos, porque Deus sabe que, como pecadores, nós e vocês precisamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Então, Ele nos concede dons especiais para que esses dons especiais possam funcionar bem na igreja, a fim de capacitar vocês. O versículo continua: capacitar para quê? Aperfeiçoar para quê? Para o desempenho do seu serviço. Cada um de vocês é chamado a um serviço. Nenhum de vocês foi chamado a ocupar um espaço. Vocês foram chamados para um serviço, segundo a medida do dom de Cristo. Para exercer bem esse serviço, Deus concedeu a vocês oficiais para aperfeiçoar vocês para a execução desse serviço. Mas esse serviço também visa uma coisa ainda além: a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada um de vocês recebem dons da parte do Senhor para realizar serviços que eu não sou capaz de dizer quem aqui pode fazer o quê. Isso tanto fala sobre a nossa própria vocação, como a igreja está realmente vendo como homens e mulheres podem ser úteis na obra do Senhor. Mas o ponto é que esses dons que nós recebemos não é para nós mesmos, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se mais uma vez da irmã Marta, da irmã Maria. Eu acho que deve ter muitas Marias aqui. A irmã Maria, ela não estava, durante o tempo de preparação para exercer o seu serviço em prol de Jesus Cristo, ela não estava fazendo isso para si mesma. Ela estava visando o corpo de Cristo e visando o bem da igreja. Nós recebemos um chamado para realizar um serviço não para nós mesmos, mas para a igreja de Cristo. O Senhor nos aperfeiçoa nesse serviço não para nós mesmos, mas para o bem do corpo de Cristo. Paulo, o apóstolo do Senhor, fala isso em outros lugares, como 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, usando o exemplo do corpo, que cada órgão do corpo não existe para si mesmo, mas existe para servir o corpo, para servir os outros. É como a nossa mão, hein? A mão não consegue fazer nada. Tente fazer alguma coisa com a mão para ela mesma. Ela não existe para ela. Ela não consegue fazer nada para ela mesma. Mas ela serve o corpo, não serve, penteia o cabelo, come, se lava, faz tudo. Ela não existe, ela não consegue fazer nada para ela mesma. Mas tudo ela faz em benefício do corpo. Assim como membros do corpo de Cristo, nós não fomos chamados a usar os dons que Deus tem nos dado para o aproveitamento de nós mesmos, mas para o bom uso e para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, quando nós estamos colocando em prática o bom uso dos dons que o Senhor tem nos concedido, seja eles quais foram, seja a nossa inteligência, seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, seja a nossa disposição, seja a nossa saúde, seja a nossa força física, seja o tipo de trabalho que nós realizamos, seja lá o que for, irmãos. Deus não nos concede essas coisas para nós usarmos apenas para o nosso próprio proveito, mas o Senhor nos chama a usar isso para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque Deus tem um alvo. Deus quer aperfeiçoar o seu corpo aqui na terra. Ele está cuidando desse corpo. Ele está lavando, Ele está purificando, Ele está santificando, Ele está consagrando. Mas como é que Deus faz isso? Deus faz isso por meio desses dons que Ele está dando à igreja.
Ele faz isso por meio dos ministros que estão pregando a palavra todos os domingos, porque é por meio da palavra que Deus inicia o processo de santificação, por meio do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, que usa a palavra como um instrumento na mão de um trabalhador habilidoso. E o Senhor continua santificando a igreja com essa palavra quando nós levamos ela para a nossa casa e colocamos ela em prática na nossa vida. Deus usa meios para santificar a sua igreja amada. Deus usa meio para edificar a sua igreja amada. E os meios que Deus usa são os dons que Ele tem dado para você, para você, para você, para você, para você. Por favor, irmãos e irmãs, eu não quero ofender ninguém, tá bom? Mas pense na palavra dura que João usou para Judas, que tudo o que queria era reter para si aquilo que durante muito tempo foi reservado para servir ao Senhor. Se você até hoje nunca parou para considerar seriamente por que você tem o que você tem, então, por favor, volte para casa pensando sobre isso, dobre o seu joelho diante do Senhor, leia a palavra de Deus e busque entendimento sobre como usar os seus dons da melhor maneira possível para a edificação da igreja de Cristo nesse mundo. Como? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Mas faça isso. Não seja como Judas. Não seja como um ladrão que, tendo recebido da parte de Deus dons para usá-lo no bom serviço do Senhor, sejam flagrados retendo esses dons para proveito próprio. Em nome de Jesus Cristo, não faça isso. A marca do piedoso que nós temos mostrado desde o princípio das nossas palestras aqui, é que o piedoso, o seu amor a Cristo o leva ao desejo de obedecer a sua palavra, custe o que custar. Não importa para ele o dano que possa sofrer, não importa para ele se ele tem de abrir mão de si mesmo, não importou para a nossa amada irmã Maria, que nos deixou um poderoso exemplo de piedade. Porque para ela obedecer à vocação que ela tinha sido chamada era a coisa mais importante, e para isso ela usou tudo o que tinha. Que nós sejamos estimulados a uma vida de piedade, que pode ser resumida em um desejo forte de agradar ao Senhor e de obedecer à palavra do Senhor, custe o que nos custar. De modo que a nossa vida piedosa, a nossa luta pela obediência ao Senhor, em todos os momentos de nossa vida, possa promover a edificação da igreja e, por consequência, a nossa própria edificação, que fazemos parte da igreja, não por visar a nós mesmos, mas por estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, e assim nós também provarmos dessa edificação, desse crescimento, desse amadurecimento, por meio dos dons que Cristo tem nos dado. Amor no coração, verdadeiro amor por Cristo, move a vida dos piedosos nessa terra. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Podeis assentar.